Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender, claro, da hora que você estiver assistindo com este vídeo, menino. Pessoal, que a Uber não ia se contentar com a derrota judicial para o Stop Club, isso a gente já sabia. Vocês não notaram nesses últimos dias muitas reportagens de blogs, sites de mediano a grande, falando sobre exemplos de casos de motoristas negando viagens? Apareceu até aquela do cara de Sergipe que negou num dia só 1.100 viagens, né, usando o tal robozinho, que não é nada mais nada menos do que Stop Club, meio que criminalizando o uso de ferramentas que possa te ajudar de maneira lícita a ter um dia melhor, a ter um faturamento melhor, sem roubar nada de ninguém, sem tirar nada de ninguém. A Uber simplesmente, ela, ao invés de chamar para o consenso, distensionar as coisas, ela prefere o contrário, o confronto. Enquanto na mídia ela investe dizendo que os motoristas é que são os culpados, colocando os motoristas contra os passageiros, se passando por pobre coitada, dizendo que os motoristas é que tem toda a culpa da demora, que tem toda a culpa do não atendimento de certas chamadas. Claro, o passageiro não tem todas as informações na mão, não sabe o quanto toca pra gente. Eu vou dar exemplos aqui, em que ela está investindo sim nisso e cobrando um pouco mais do passageiro e tirando muito mais da gente. E em paralelo a isso aí, ela diz que não pode aumentar os preços das tarifas porque simplesmente a situação política socioeconômica do país impede isso aí. Mentira. Sabe por quê? Realiza comigo. Vamos falar da tarifa mínima agora, depois eu falo das corridas de médias a longa distância. A tarifa mínima é R$ 5,50. Uma passagem de ônibus aqui em Natal custa R$ 4,85. É uma passagem que é individual e que na maioria das vezes as paradas não estão próximas da sua casa, que na maioria das vezes o destino, o desembarque, não é próximo do local em que você vai ficar, em que você anda num carro espremido com centenas de pessoas, gente que você não sabe quem é. Segurança, conforto, praticidade, tudo isso você tem em um carro por aplicativo, pelo preço praticamente de um ônibus, ou até mais barato, porque se você for você, seu irmão e sua irmã, por exemplo, você e mais dois, de ônibus, R$ 4,85, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 8, 24, R$ 14,50 você vai pagar aproximadamente. Para um destino que você paga R$ 5,50, você leva você e mais 3, pagando R$ 5,50. E aí, partindo para as corridas de média e longa distância, o sistema de pagamento mudou com a desculpa de dizer que era para aquela história do é para o seu próprio bem, né? Mas quando ela fala é para o seu próprio bem, ela está se olhando no espelho, não é para o bem da gente, motorista por aplicativo. E outra, que a Uber, mais uma coisa que faz parte da tática da Uber, é tocar terror, o terror interno. Foram aquelas mensagens em que você poderia ser desligado se você estivesse usando o aplicativo Stop Club ou estivesse usando o Microdroid. Teve gente que foi obrigada a comprar outros celulares porque o dele estava como modo desenvolvedor, não podia usar. A gente sabe que tudo isso é arbitrário. Se alguém entrasse na justiça porque foi obrigado a comprar um celular por conta de ser modo desenvolvedor, isso aí não quer dizer absolutamente nada, não é ilícito. Mas ela chegou ao ponto disso também. Enfim, ela não vai bloquear todo mundo, porque se for bloquear as pessoas que usaram Stop Club, que usaram Microdroid, não vai ficar ninguém. E a intenção da Uber não é tirar motorista, é colocar mais motorista e fazer com que aqueles motoristas que estão dancem a música dela, não importa que seja inviável. Inclusive, antes de entrar na questão da tarifa, recentemente ela vem promovendo ações da mídia, né? Quanto ganha um motorista por aplicativo? Quanto vale o motorista? Aí põe lá ganhos absurdos, que a gente sabe que não é todo mundo que faz. Na realidade, alguns ganhos é aqueles que fazem parte dos meninos, né? Os meninos, os iluminados, que fazem parte disso. Tudo isso para criar um ambiente desfavorável ao motorista, um ambiente de confronto entre passageiro e motorista por conta disso. Eu vou dar um exemplo para você na prática, o que é mais ou menos o que a Uber está fazendo. Você já pensou, você já deu um Google, e perguntou ao Google quanto ganha um motorista por aplicativo? Olha só. Aqui no Google. Ok, Google, quanto ganha um motorista por aplicativo? De acordo com Glassdoor, a média salarial de motorista de aplicativo é de R$ 7.457 por mês nessa localidade. A remuneração variável de motorista de aplicativo em Brasil é de R$ 4.807, variando entre R$ 200 e R$ 49.051. E, voltando à questão das tarifas, não se enganem, a Uber baixou o repasse para os motoristas, baixou sensivelmente, e teve um leve aumento nos passageiros. Esse aumento
É aquele que o passageiro quase não sente. Sabe aquela história do roubar 1 centavo de cada conta do Banco do Brasil? Pois é, pega 1 centavo de cada conta do Banco do Brasil e joga todos para sua conta, para ver quanto é que dá. A Uber tá fazendo como nessa viagem aqui, ó. Eu até anotei aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tá aqui. Essa primeira viagem o cliente pagou R$ 33,93. Eu recebi R$ 24,23. Detalhe, porque foi mais longe do que o ponto marcado. Eu cheguei, estava marcado aqui, só que era lá embaixo, cerca de quase 1 quilômetro. Aliás, mais de 1 quilômetro. O preço definido, R$ 18,07. Acredite. Pegando por base uma mesma viagem, da mesma distância, para o mesmo bairro, em tempos anteriores, pegando pela mesma regra de tempos anteriores, ou seja, que era pago quilômetro e pago distância, sem levar em consideração a tarifa de deslocamento, que também era pago. Se fosse como esse repasse antigo, eu iria receber, sem dinâmica, R$ 25,44. Lembre-se, o passageiro pagou R$ 33,93. Você pega R$ 33,93, tira 25%, que é o valor da Uber, vai dar exatamente R$ 25,44, 46 por aí. Detalhe, levando em consideração esse valor de partida, lembre-se, o passageiro pagou R$ 33,93. O passageiro pagaria, em tempos anteriores, R$ 32,50. É um cálculo simples, naquela época em que a Uber tirava 25%, que pagava quilometragem, pagava distância. Isso sem levar em consideração a tarifa de deslocamento, que você também recebia. Hoje é tudo num bolo só, tarifa flexível, só que é flexível para baixo, né? E tem um detalhe, isso foi feito em uma corrida de média a longa distância, corrida essa que a Uber, a mordida dela é menor. Segundo exemplo, né? Eu vou dar aqui 2 exemplos, mas vocês peguem aí as viagens de vocês e façam um cálculo que é a mesma coisa. O cliente pagou para o aeroporto R$ 79,99. Ficou 53,08 para esse que vos fala. R$ 53,08. Se fosse no repasse antigo, eu receberia 56. Se fosse também no valor antigo, no cálculo antigo para passageiro, o passageiro pagaria 75, ou seja, o passageiro está pagando R$ 4 a mais, né? 4 não, R$ 5 a mais praticamente, R$ 79,99, 75, e a Uber está dando R$ 3 a menos para esse que vos fala, ou seja, dá uma diferença de R$ 8, só nessa viagem aí, que é uma viagem de longa distância, né? Assim, aos moldes aqui de Natal, em que ela morde menos. Você imagine aí, esses são 2 exemplos de longa e média distância. Você imagine aí essas viagens de 5,50, em que você faz e quando finaliza vai olhar, o passageiro pagou 10. Eu já cheguei a fazer uma viagem de 5,50 que o passageiro pagou 12. Ela ficou com mais do que o valor que ela me pagou. Vamos ser justos? Eu não verifiquei nessa viagem de 5,50 para 12, eu não verifiquei se ela tinha pendência passageira. Mas ela pagou sem problema nenhum. Eu geralmente, passageiro quando tem pendência, ele diz, porque tinha um tantinho aí de uma viagem passada, né? Bom, é isso. O que eu tô passando para vocês é o seguinte, moral da história, a Uber, ela não vai se entregar. O que resta a nós não temos o poder de acionar judiciário, não temos a organização que um Stop Club tem, mas nós temos o poder de não aceitar a viagem. Escolha a viagem o máximo que você puder, porque mesmo escolhendo viagens, como eu faço e muita gente faz, a gente sofre. Mas não deixe de escolher as viagens. Não vá nessa onda kamikaze, ejaculação precoce, dedo nervoso, porque não adianta. É só uma dica que eu dou pra vocês. A Uber, eu não sei se ela deu com os bodes na água nessa questão do Stop Club, mas que ela não vai se entregar a isso. E essa questão da Uber estar incomodada é justamente porque a gente está escolhendo as viagens. E acredite, paciência é a alma do negócio. Tenha paciência, calcule, escolha. Vá na viagem que é rentável para você. É melhor você fazer 7, 8 viagens por dia rentáveis do que fazer 15 viagens. Beleza? Recado tá dado. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha para fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Clica no sininho, deixa ele escurinho com as asminhas de lado, que tem mais novidade e a gente manda para vocês, beleza? Forte abraço, valeu!